Mas agora vamos falar sobre viagem, né? Você que pensa em viajar, aí falar, eu queria ir muito conhecer Israel, ou eu queria conhecer Paris, eu queria ir para a Inglaterra. Ah, mas é muito caro, né? Aí eu tenho que juntar uma grana, como é que eu faço? Eu procuro uma agência de viagens, aí aparecem aquelas propagandas mirabolantes, bonitas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 milhas, não sei o quê. Compre milha, que é mais barato e tal, e deu no que deu. Muita gente comprou milhas através de uma empresa especializada. A empresa acabou aprontando com essas pessoas. Não consegue entregar as passagens, né? Pessoas que se planejaram há meses, e ainda por cima não quer devolver o dinheiro, quer devolver em forma de voucher. O que não é bom, porque a pessoa vai ficar com o seu dinheiro preso lá e é obrigada a comprar a passagem na mesma empresa, correndo mais risco e tudo mais, né? Então, é uma situação complicada que já está sendo judicializada, já está na esfera até de uma CPI, e a gente vai falar mais sobre esse tema agora. Nós trouxemos aqui 2 especialistas, né? Um empresário que trabalha com milhas, conhece muito esse mercado de milhas, que é o Gilvan, que está aqui com a gente, e o advogado Geraldo Pompa, que é especialista, né, nessa questão aí também, e com relação à defesa do consumidor. A gente vai bater esse papo aqui com eles agora. Eu agradecer ao Gilvan. Gilvan, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa, viu? Eu agradeço muito sua presença aqui. Gilvan Ferreira. E eu, advogado, muito conhecido aqui na cidade, Geraldo Pompa, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa também. Obrigado, Barbosa, e obrigado a todos vocês que nos acompanham aí. Ok, vamos começar então, né, Bárbara, né? Vamos começar fazendo aqui uma contextualização para você, telespectador. Para a gente entender o que é. Entender como é que funciona esse mercado de milhas, porque todo mundo fala, mas quem viaja muito sabe, né? Que você compra passagem, aí tem Viagem de avião, né? Né? Viagem de avião. Exato. Você vai adquirindo ali pontos, né? Uma pontuação, se você entrar no clube daquela empresa, né? Tem a Azul, tem a Gol, tem a TAM. Aí você recebe lá um cartãozinho e toda vez que você viaja vai acumulando pontos. Esses pontos são transformados em milhas. E agora surgiram as empresas especializadas nesse mercado. Quer dizer, agora não, já tem algum tempo, né? Então o Gilvan vai explicar melhor para a gente como é que funciona isso, Gilvan. Bom dia novamente a todos. Bom dia, Barbosa. Bom dia, equipe. Então, o setor de milhagem, na verdade, a milha ela surgiu lá nos anos 70, né? Uhum. E chegou com a American Airlines nos Estados Unidos, é a primeira companhia aérea que fez isso. E chegou no Brasil em 93 com a TAM, que hoje é a Latam. E daí em diante também se espalhou pelo mundo todo. E o que é, na verdade, a milha aérea? Eu entendo a milha aérea hoje como um cashback, como uma bonificação dessas companhias para fomentar o mercado e fidelizar o cliente. Como também em outras áreas a gente vê isso em banco, a gente vê hoje claramente isso em times de futebol, né? Uhum. E isso se alastrou de uma forma muito grande. E hoje ninguém consegue mais viver sem milha. A milha, as pessoas acham que é só para viajar de avião. Só que se você parar para pensar hoje, a milha ela é mais do que um cashback. Ela se tornou um patrimônio da pessoa, né, doutor? O doutor até vai explicar isso aí. Que hoje, inclusive, já tem casos que o judiciário reteu milhas de credores, né, de empresários credores, para pagar dívidas, né? Então, mais do que as pessoas acham que seja uma bonificação, hoje ela se tornou um patrimônio, é como se fosse uma moeda fiduciária. Mas veja bem, como é que é o patrimônio se aquilo é uma bonificação? A empresa, ela assumiu aquele compromisso com o cliente dela, né? E ela libera essas milhas, né? Essa milhagem. Sim, sim. Mas quando você adquire a passagem, ela não tem o mesmo valor que você compra em dinheiro ou tem? É bom explicar isso aí, porque como é um bônus, se trata de um bônus, né? Como é que funciona? Sim. Hoje, as companhias aéreas ela têm parcerias com bancos, né? Então, assim, esses bancos eles disponibilizam através de suas compras. Quanto mais você gasta nos seus cartões de crédito, mais isso gera bonificações em algumas companhias. Certo. A companhia aérea ela já disponibiliza, né? Eu não vou chamar de voucher, mas já disponibiliza passagens para ser compradas com essas milhas. Por exemplo, num voo de 300 passageiros, ela separa lá X%, 20%. Exatamente. A gente vê muitas pessoas viajando, né?
com milha aérea através dessas bonificações. Então, assim, só que é uma coisa muito rápida. Se você observar, a gente tem um programa chamado Smile, que é da própria Gol. E para você ver como uma milha é tão forte que hoje a própria Smile ela vale muito mais que a Gol em questão financeira, né? De mercado. E a Gol libera algumas passagens aéreas para você comprar com essas milhagens. Lógico que isso tem uma variação, nunca vai ser fixo o valor que você vai comprar a passagem com a milha. Você pode pegar uma promoção, um exemplo, que aquela milha pode sair a R$100. Vou dar um exemplo. Aquela passagem aérea que custava 400, você vai pagar R$100 porque foi através de sua milha que você produziu nos seus gastos pessoais. Você vende pelo preço que você quiser. E você vende pelo preço que quiser porque é um patrimônio. Só para acrescentar, para deixar mais claro, em relação, você falou se tem o mesmo valor. Né? Quando você compra num cartão de crédito, você gera uma pontuação, ainda não é, você não pode chamar de milhas ainda, porque você vai fazer a troca dos pontos do cartão para o programa de milhagem que cada companhia aérea tem. Agora, quando você viaja e recebe da companhia aérea, aí já é diretamente milhas. E quando ela disponibiliza passagens aéreas para você fazer a compra através de assentos ali que estão destinados para compra com milhas, a sua passagem tem o mesmo valor que como se você tivesse comprado em dinheiro. Porque a partir do momento que você emite a passagem sem dinheiro, milhas ou até mesmo vouchers, até aqueles vouchers de acordos judiciais, você, consumidor, tem todos os direitos que você teria uma passagem aérea pagando em dinheiro. Então, não há diferença em relação aos direitos do consumidor. Há diferença em relação a algumas regras que as companhias aéreas colocam ali na hora de fazer a emissão, na hora que você anteriormente à compra da passagem. Certo. Em relação à milha, lá quando começou, quando ele falou em relação à American Airlines, sim, era um programa apenas de benefício, para beneficiar. Mas a partir do momento que virou um comércio, a própria companhia aérea vende você comprar as milhas, né, para você aumentar o número de milhas, vende ali uma assinatura de um plano e ela comercializa, então já virou um negócio oneroso, que dessa forma a gente entende, a parte dos advogados aí desse ramo, que não se trata mais de apenas um benefício, virou um comércio, um negócio que aí você pode estar ali comercializando, que você pode estar penhorando, né, os bens de algum devedor, enfim. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, que a gente está aqui agora para o telespectador entender. Eu, Barbosa, eu quero comprar agora milha, eu quero investir em milha porque eu entendi que o negócio é bom. Um exemplo, eu posso comprar essas milhas por... Mesmo sem viajar? Mesmo sem viajar, né? Digamos que você vende milha, você vende inclusive, né? Eu quero comprar hoje o equivalente a uma passagem, por exemplo, para São Paulo. Quantas milhas seriam? Hoje é muito relativo falar isso, né? Não, é só um exemplo. Um exemplo, pronto. Hoje eu vou calcular esse milheiro, né? Porque esse milheiro ele sai a um custo para a gente. Digamos que a passagem hoje para São Paulo deve estar custando aí R$1.500. Pronto, eu vou mais ou menos entre 20% a 30% mais barato. Certo. Quantas milhas seriam para comprar essa passagem? Barbosinha, semana passada eu emiti com 10 mil milhas, né? 10 milheiros que a gente chama, porque quando a gente fala de milha, já fala de 1.000, né? Então a gente divide por 1.000, então assim, 10 milheiros, para ficar mais fácil, né, doutor? Sim. 10 milheiros. Só pra você ter ideia, hoje meu milheiro na Latam tá R$7, então seria R$70 mais uns R$30 de taxa de embarque. Então tô falando de uma passagem São Paulo, São Paulo e Ilhéus por R$100. É muito barato, né? É bom lembrar também, né, que esse caso explodiu no Brasil inteiro, só que o mercado de milhas é um mercado consolidado. O que aconteceu com a 123 Milhas foi um erro de estratégia de venda. Eu vou chegar lá, mas antes de chegar lá eu quero... a gente vai chegar lá nessa 123, que é o ponto final da conversa nossa aqui, para a gente entender o que ela fez. Mas eu quero primeiro que a gente entenda, até eu mesmo aqui eu quero entender melhor, e o telespectador, tenho certeza, quem não está no clube de milha, né? Sim. Ou quem não faz parte desse negócio ainda de investimento, a entender como é que funciona, né? Você que investe em milhas, por exemplo, o cara investe em milhas, eu tenho um dinheiro aqui guardado, vou investir em milha.
no futuro, ele pode guardar essas milhas até quando? Ou isso é um negócio volátil, pode perder no meio do caminho, a companhia pode cancelar? Qual a segurança? Qualidade, você quer dizer? Qual a segurança que ele tem que isso aí vai ser um investimento futuro? Pronto. Os programas de fidelização, eles sempre variam dependendo da promoção e de como você ganhou essa milha. Mas, respondendo a sua pergunta, é sempre ou as milhas não expiram, se for uma milha produzida pelos seus gastos, ou se você comprar em algumas promoções, variam de 6 meses até 3 anos. Por exemplo, se eu comprar na sua empresa milha, eu quero comprar 200 mil milhas, um exemplo, e guardar, eu posso fazer isso? Não, na verdade a gente não revende a milha. A gente ganha e troca essa milha, como o doutor reforçou, ele é uma barganha, né? Ele tem um poder Mas fiduciário. desculpa interromper. Mas troca isso aí por dinheiro ou por passagem? Pronto. Hoje você pode, através dos próprios sites das companhias e alguns parceiros e clubes de fidelização, você pode trocar isso por aluguel de carro, hospedagem de hotel, passagem de ônibus. Tá ligado, né? Isso. Dentro das próprios sites das empresas como Latam, Gol e Azul, você tem um shopping que você pode trocar, inclusive, por panela de cozinha, celular. Então, assim, hoje, a milha, ela é uma moeda de troca. Uma moeda de troca. Uma moeda fiduciária como qualquer outra. Agora, então, por exemplo, se eu tenho 200 mil milhas e você quer ir para São Paulo e tá dando lá 250, você pode usar minhas 200 mil milhas e você pode passar para outro. Pagar em dinheiro o que a companheira vai colocar lá do restante do que você poderia fazer nessa modalidade. Ou se fosse 200 mil milhas, você me pagaria e eu emitiria passagem através da minha conta. É assim que funciona a 123 milhas. E aí a 123 milhas tinha duas empresas, que uma era a Hot Milhas, tem ainda, né? A Hot Milhas, que compra a milha do milheiro que produz, e a 123 milhas que pega essa milha e vende para o consumidor final. Mas ela compra essas milhas de quem? Deixa a Giovana fazer aí. Pronto. Quando a gente gera muita milha, e como o doutor falou, como a coisa se alastrou e a gente tem os clubes de fidelização, então você compra hoje milha sem ter gastos pessoais. Você pode ir lá e comprar a sua milha. Aí, exemplo, a gente pega promoções que as empresas fazem, compra a milha, e eu vou lá na Hot Milhas e vendo para eles. O que é que eles fazem? Ele fala, ó, milheiro, você tem o que eu quero e eu tenho o que você quer, que é o cliente. Então, eu não quero ter dor de cabeça, eu vendo na Hot Milhas direto e a Hot Milhas vai vender para o consumidor final, que é através da 123 milhas. Gilvan, geralmente o cartão de crédito ele possibilita que o cliente, né, ele acumule milhas para trocar. E qual outro tipo de meio o cliente tem para acumular milhas para trocar por viagem e serviço? Hoje existem os grupos de fidelização, vou dar um exemplo, que é o Esfera, que é do grupo do Santander. Não sei, eu posso falar aqui? Pode. Desculpa. Pode, tem problema. É do grupo Santander, que é o Esfera, onde você vai lá, né, e pode comprar com cartão de crédito, com Pix, com dinheiro. E você está acumulando esses milheiros, né? E tem promoções que esses clubes fazem que você pode pegar e comprar milheiros abaixo do valor do mercado. Bom, então essa empresa que está com esse problema, 123 milhas, ela vive disso, de comprar as milhas e revender essas milhas em forma de passagens aéreas, de pacote de viagem, não é isso? Aí, agora o doutor Geraldo aí ia falando ali, o que é que houve para dar esse problema todo, esse chabu com esses consumidores da 123 milhas? Então, o mercado de milhas, como eu havia falado, é um mercado consolidado. Então, se você tem milhas e vende passagens aéreas no preço médio de mercado, não tem nenhum problema. Você vai ter o seu lucro ali, porque você vai fazer o quê? Você vai colocar quem está vendendo a milha em forma de passagem, vai olhar o preço de uma passagem pagante, tá 2.000. Se o meu preço com as milhas está 1.500, eu posso vender por 1.150 e ganhar o meu lucro. Não tem nenhum problema nesta operação e nenhum risco. Se você não está tendo lucro, você não vende. Certo. Pronto. O que aconteceu com a 123 milhas? A 123 milhas começou a vender passagens flexíveis. Essas passagens flexíveis, o cliente tinha ali um período que iria viajar e a emissão era feita posteriormente ao pagamento por escolha da 123 milhas na data que seria mais barata. Mas entenda, transporte aéreo é um dos serviços que é mais volátil no mercado.
preço de combustível, né? Aumento de dólar. Então, é um grande risco. Quando saiu a promoção flexível, eu avisei lá nas nossas redes sociais e informando que, da mesma forma que a URB estava vendendo pacotes de viagens antecipado para ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, sem a emissão de bilhetes de passagem aérea, a 123 começou a fazer essa mesma modalidade, que é vender a viagem ali que o cliente escolheu, sem a emissão da passagem. O que acontece? Quando você vai fazer a emissão, na data, as chances são bem altas do valor que o cliente pagou já não cobrir o preço da passagem. E aí foi isso que aconteceu. Eles apostaram na queda, mas só que o mercado teve um aumento do preço e aí uma bola de neve, eles não conseguiram sustentar essa estratégia. E aí foi por isso que a partir dessa má estratégia, né, desse erro de estratégia aí, acabou que todas as empresas do grupo foram afetadas. Que aí vem a Hot Milhas, a própria Max Milhas, que veio antes da 123 Milhas, que faz parte do grupo hoje. E tinha uma outra também, que depois que a 123 entrou no mercado divulgando, ela parou de divulgar, que ela vendia muita passagem, que era a Decolar, se não me engano. Acho que tem alguma coisa a ver com o grupo dele, né? Não, a Decolar não. Porque ela parou de anunciar depois que a 123 Milhas começou a anunciar, né? Mas isso aí é só questão mesmo de midiática, mas a Decolar continua de pé. E a Decolar vende milhas também, né? porque a Decolar conseguia vender mais barato até do que as empresas, né? A Decolar, ela não trabalha com venda de passagem em milhas, ela trabalha com venda de passagem tarifária consolidadora. A 123 Milhas conseguia ganhar muito do preço da Decolar, porque na jogada de milhas, você consegue baratear. Só que o maior mercado não está na venda de passagens em milhas. Está na venda de passagens na tarifária, normal, na consolidadora. Esse é o grande mercado. Só que o mercado, em relação a lucro para o negócio, a milha dá muito mais lucro do que a passagem tarifária. Então, já é algo mais do setor. Porém, a Decolar ainda continua tranquilo. Tá certo. Bom, aí então o que acontece? Essas passagens foram vendidas com muita antecedência, né? Segundo eu tive informações, elas custariam normalmente em torno de 5 a 6 mil reais, foram vendidas por 2 mil reais. E aí a empresa não conseguiu mais entregar essas passagens pacote, né? Aí cancelou e quer devolver em voucher. Você como advogado, essas pessoas têm que receber em voucher ou elas têm direito de receber o dinheiro em espécie? Então, elas têm direito de pedir o dinheiro de volta em espécie, certo? Tem direito também de solicitar que cumpra, né, as datas que eles iriam viajar. Certo. Caso os consumidores comprem novas passagens, também teria direito de receber a diferença que gastou a mais pelo prejuízo que teve, certo? Então tem outras possibilidades além do voucher, ok? Mas como a 123 Milhas aí entrou com um pedido de recuperação judicial, que ainda não foi aceito, então aí temos que aguardar um pouquinho para saber quais serão os próximos passos, mas é visível que a empresa não está bem, né? Inclusive já demitiu muita gente. Demitiu muita gente, e caso siga com o plano de recuperação judicial, aí o que acontece? Todos os credores que tiveram seus prejuízos vai ter que entrar em uma fila, né? E o consumidor é um dos últimos para receber. Agora, o que é que essa empresa tem a ver com o sistema de pirâmide, né? Porque a CPI fez uma convocação agora dessa empresa e é justamente a CPI que está apurando essa questão das pirâmides financeiras. Tem a ver com isso? As pessoas estão usando essas milhagens na forma de pirâmide, de passar... Pirâmide e milhas não tem nada a ver. Só para poder... A princípio, a gente não tem, mas eu digo... Limpar a imagem das milhas. Mas a modalidade de venda da 123 Milhas é suspeita de ser uma modalidade de pirâmide. Sim. Uma vez que os novos estão pagando para os que tinham passagens antigas. Certo? E aí não se sustentou. Né? A empresa alega que foi uma estratégia onde eles acreditavam que iriam tirar o lucro na venda de outros produtos, fazendo uma estratégia no marketing de upsell, né? Vender mais para o mesmo cliente, ali novos produtos, ou seja, um aluguel de um carro, uma hospedagem,
dentro daquela viagem que o cliente comprou, só que eles alegam que isso não houve êxito e os consumidores apenas compravam as passagens aéreas e aí por conta disso tiveram prejuízo e não conseguiram sustentar ali a venda. Ainda não sabe, a gente não pode dizer que é uma pirâmide ou não, né? Mas há suspeita, por isso que está sendo investigado. Ok, Bárbara, Tânia. Como é que funciona, doutor, esse processo de recuperação judicial? Para que as pessoas que estão assistindo entendam e o prazo que leva para que isso seja finalizado. O seu último a receber o consumidor. Foi, né? Então, a recuperação judicial foi feito o pedido, né? Ainda não foi aceito. Caso o juiz aceite, a empresa tem que apresentar um plano, né, de pagamentos, um plano de pagamentos, e aí vem todos os prazos para fazer os pagamentos para os credores, né, parcelado, até mesmo o juiz pode dar um deságio ali, né, ou seja, um desconto e para algumas dívidas que eles têm lá com alguns fornecedores, e aí vem o quê? Dívidas trabalhistas, união, impostos, tudo mais. Aí, por último, vem ali os credores, pessoas físicas, né, os passageiros de avião que não conseguiram viajar, certo? Mas aí a gente tem... É bom trazer também alguns cenários. O plano pode ser recusado e aí já vai direto para falência. Indo direto para falência, vai ser arrecadado tudo que a empresa tem de patrimônio, dinheiro na conta, imóveis, bens ali, que serão leiloados. E aí o que juntar de grana vai começar a pagar todos os credores. Olhando para o cenário, né, histórico, a gente tem dois exemplos aí da mesma área, não é a agência de viagem, mas é a área de viagens. A gente teve o exemplo da Avianca, certo? Que entrou em recuperação judicial, mas depois foi para falência e vários credores ali não receberam. A gente tem vários clientes que não receberam, tá? Porque não sobrou nada, os aviões eram tudo leasing. E temos outro exemplo aí que é da Latam americana, né? Estados Unidos, que entrou em recuperação judicial e saiu da recuperação judicial. Então a gente tem um exemplo negativo e tem um exemplo positivo que saiu da recuperação judicial. A gente não sabe ainda se vai passar a recuperação judicial, se a 123 vai sair ou não, né? Mas ficamos no pensamento positivo. Agora, eu queria saber o seguinte, isso é bem mais atraente para as pessoas que viajam pela quantidade para o passageiro que viaja muito, não? Por exemplo, eu vou de férias só uma vez por ano. É atraente para mim eu comprar essas milhas? Olha, a viagem paga em milhas é uma viagem normal que você vai pagar em dinheiro em relação à segurança. Depois que emite a passagem, por exemplo, as pessoas que tiveram passagens emitidas com a 123 milhas já teve reserva gerada e tudo mais. Se tiver um cancelamento no decorrer, a companhia aérea que iria prestar o serviço é corresponsável, porque existe a responsabilidade solidária. Então, se você vai viaja uma vez no ano ou viaja recorrentemente, você vai entender qual é o melhor caminho para o seu bolso. Porque às vezes... Eu acho... Peraí, eu não estou entendendo bem. Eu acho que é mais atraente para as pessoas que viajam mais. A quantidade de viagens é melhor para a pessoa para usufruir dessas milhas, não é isso? Para uma pessoa que vai uma vez por ano não é tão atraente. Isso, não tem diferença nenhuma. Porque a modalidade de pagamento vai ser a única diferença. A sua proteção em relação aos direitos do consumidor não importa. Porque você pode comprar com uma agência que vai emitir sua passagem em milhas ou em dinheiro. E você nem precisa saber. Certo? Talvez você nem saiba se a passagem foi emitida em milhas ou em dinheiro. Porque a segurança é a mesma. O que acontece foi... a imagem das milhas pode estar sendo manchada muito mais agora por conta de uma má estratégia. Porque olha só, se a passagem flexível foi uma passagem que foi vendida, mas não existiu passagem, não existiu bilhete. Foi você pagou, né, para ter uma emissão futura. Então não teve uma passagem que foi emitida, então você não teve a segurança ali jurídica, porque você não tinha uma reserva que poderia, por exemplo, hoje quem tem uma reserva emitida em milhas ou em dinheiro, caso a sua agência cometa uma fraude ou algo do tipo, e já tem a reserva emitida, quem é o corresponsável? A companhia aérea. Você pode buscar... Eu ia perguntar, em que isso afeta diretamente? As empresas aéreas ou as agências de viagem? Tá. No caso da 123 milhas, como não tinha a reserva emitida dos bilhetes, só afeta a agência 123 milhas diretamente. E é por isso que eu sempre alerto aos consumidores
a evitarem fazer compras desse tipo de modalidade de venda, que você não tem a emissão da passagem, né? Comprar uma passagem aérea para uma emissão futura, né? Que você não tem já a emissão antecipada, por exemplo, no caso da Urb, que logo quando lançou, a gente falou muito, olha, é muito arriscado você pagar R$1.000 para ir para os Estados Unidos com 5 diárias de hospedagem, sem você ter uma passagem emitida. Existe a possibilidade de você garantir um preço de uma passagem no mercado das viagens? Existe. Isso é chamado de quê? Bloqueios. Aí o que acontece? As grandes agências, que são as consolidadoras, elas compram o avião inteiro, né? Aquelas vagas todas, 200 vagas, 300 vagas para um destino, antecipadamente. E aí as agências começam a revender os pacotes. Mas aí emite o bilhete. Só que cada venda já vai com as emissões de cada passageiro. Aí é diferente, você consegue manter o mesmo preço. Agora, quando você vende um pacote que não tem emissão da passagem, um pacote flexível que você vai ter a emissão futura, você não tem a segurança de ter ali um corresponsável, que é a companhia aérea, quando você já emite o bilhete, e você fica no risco de que a passagem pode aumentar ou descer. Mas em relação ao que você perguntou, qualquer passageiro que é frequente ou não, pode comprar tranquilamente passagens aéreas em milhas ou em dinheiro. Os direitos serão os mesmos e você vai ficar tranquilo. Agora, doutor Geraldo, a respeito desses clientes que foram afetados, né? A 123 Milhas, ela suspendeu aí os pacotes e emissão de passagens e essas pessoas já pagaram. No caso de setembro até dezembro, não vão viajar, não vai ter emissão. Então, essas pessoas, de acordo com a sua visão, elas têm que mover logo uma ação para poder reaver os direitos ou elas têm que esperar essa recuperação judicial? Você falou que elas têm direito de exigir o dia da passagem, né? Isso que eu quero pontuar. E o dia da passagem, se tiver, o dia da viagem, se tiver previsto para antes desse desfecho, né? Que é a recuperação judicial, como é que essa pessoa que está assistindo agora, que tem essa viagem programada, deve proceder? Deve processar antes? Deve desistir da viagem? Tá, agora, nesse momento, como ainda não foi aceita a recuperação judicial, quais são as opções? Ela pode exigir até mesmo em um processo liminar o cumprimento, né, daquela viagem, certo? Se já estiver já bem próximo ali ou algo do tipo, ou comprar novas passagens e aí ela vai ter ali o direito de receber a restituição da diferença, certo? Ou solicitar, se ela quiser, apenas o dinheiro de volta, né, e o dano moral e as atualizações monetárias ali, ela pode fazer. Caso a recuperação seja aceita, ela vai poder se habilitar ali no crédito. Então, se ela teve gastos a mais comprando novas passagens, porque se a recuperação for aceita, eu acredito que não é o melhor caminho entrar com ação para pedir eliminar nem nada. Se ela vai ter que viajar, ela já compra as passagens dela, porque ela já sabe que a recuperação foi aceita. A 123 Milhas não vai resolver o caso dela ali agora. Compra novas passagens, ela vai ter ali a comprovação do que ela gastou mais e ela pode se habilitar dentro do processo de recuperação judicial, né, no crédito para receber ali na fila de credores, ok? E aí ela pode contratar um advogado para poder ajudar com ela nesse processo, porque vai ser também um processo dentro do mesmo processo, né? Que vai ter petição e tudo mais, que ela vai estar ali fazendo, né, os procedimentos que são necessários para poder se habilitar no crédito e começar a executar o crédito caso tenha essa necessidade aí lá no final, certo? Buscar bens e tudo mais, né? Só que o que o processo de recuperação judicial ajuda? O próprio processo ali, junto com quem está ali conduzindo, né, o juiz que vai estar conduzindo o processo, eles irão estar ali buscando os bens e tudo mais, e já vai reunir tudo em um lugar só, que os credores vão ter acesso. É um processo que é um processo público, não é um processo que está restrito, e aí qualquer credor pode estar verificando ali a quantidade de bens, os valores que tem ali para receber e quem são os credores que estão ali. Tá aí. Então, olha, gente, fica a dica aí para você. Se você algum dia for comprar passagens futuras, né, pensando em economizar, vou comprar uma passagem para viajar daqui a 1 ano, 2 anos, cuidado. Exija da operadora que lhe vendeu, da empresa, o bilhete da companhia aérea. Porque se não tiver isso, você não está comprando uma passagem, você está apenas pedindo a alguém para guardar seu dinheiro e você não tem certeza que vai receber lá na frente, tá? Isso aí. Exatamente. Eu falo sempre, né,
que a gente não tá mexendo com dinheiro, a gente não vende passagem, a gente vende sonhos. Ontem mesmo eu encontrei na rua um amigo que tá com uma passagem para janeiro, para Rio Grande do Norte, para realizar um sonho da esposa e vai com os 2 filhos, tudo reservado, hotel, all inclusive, tudo pago. E agora? Né? Inclusive, eu salvei mais ou menos umas 4 a 5 pessoas que vieram com a velha frase de sempre. Mas na 123 é mais barato. Lá na 123, na Max Milhas, eu consegui 5 dias a mais. Só que eu falei, né? Você prefere você realizar seu sonho e ter segurança e certeza, ou chegar ali na hora do check-in e sua passagem não existir? E hoje essa pessoa tá vindo, inclusive, de Navegantes para cá para ver a família que não vem há mais de 3 anos. Então, a gente não realiza só venda de passagem, mas sim de sonho. Navegantes é onde mesmo? Paraná? Não, fica em Santa Catarina. Santa Catarina. E também, né, um alerta, você que quer evitar tomar prejuízos, quer evitar em cair em furada, em golpes, e não entende muito desse mercado, não se arrisque a fazer o seu planejamento da sua viagem sozinho, né? Comprar em sites que tá ali o preço mais barato, que é o barato que sai caro. Então procure um agente de viagem, procure um agente de viagem da sua confiança, que esteja ali, que você tenha acesso, que você conhece, porque essa pessoa ou a empresa que é especialista em fazer o itinerário, em fazer as emissões, e você vai ter ali mais um corresponsável caso você tenha algum problema, para você ali estar protegido. Então é muito importante que você valorize o agente de viagem, a agência de viagem, porque essa empresa, essa pessoa física que vai ali lhe orientar, ela vai te dar mais segurança, porque ela tem um conhecimento maior do ramo do que você, né? Ok. Agora, assim, na emissão do bilhete eu paguei um certo valor, né? Tá lá como se for uma poupança, fica lá, né? Quando eu teria direito a algum reajuste, um juro, depois pode ser, a passagem aumentou o valor? Eu posso receber a mais? Sim, foi o que eu falei. Se você vai gastar mais comprando uma passagem, essa diferença você vai ter direito... O valor é fixo? Não, o valor da passagem nunca é fixo. Só se ele emitir o bilhete. Se ele emitir o bilhete para você, um abraço. Aí você vai pelo preço que pagou. Daqui a 1 ano, daqui a 3 meses. Sim, mas na hora que, por exemplo, se tiver que acontecer esse problema, eu quero receber de volta meu dinheiro. Tem algum reajuste ou vai receber pelo valor que foi emitido o bilhete? Não, tem atualização monetária, correção, juros. E se você teve que comprar novas passagens, você também vai ter direito à diferença do valor que você gastou a mais, né? Isso, normalmente, você vai ter. Teve um problema com a passagem que você comprou, aí você pagou R$1.000, você teve que comprar novas passagens por conta da companhia aérea que cancelou de forma abusiva ou da agência de viagem, não importa. E essa nova passagem foi R$1.500, você vai ter direito o quê? Da diferença dos R$500 de volta, mais juros, correção e até mesmo dando moral, dependendo do caso. É isso que eu queria saber. Agora, doutor Geraldo, tem outra situação que não é esse problema de milhas não, mas assim, que ocorre com frequência. Por exemplo, a pessoa vai, compra uma passagem e vai ali para o aeroporto e às vezes o voo atrasa ou às vezes tem algum problema e essa pessoa ela não ganha da empresa ali o hotel para dormir. Às vezes dorme um monte de pessoas ali no aeroporto esperando. Como essas pessoas podem recorrer, assim, naquele momento, né, para que tenha um retorno imediato da justiça, se a empresa ali não respaldou? Então, todo passageiro de avião tem direito às assistências materiais que estão estabelecidas ali na resolução da ANAC. Então, a partir de 2 horas, né, de atraso ou cancelamento, o passageiro teria direito à alimentação, né? Mas isso é com a empresa aérea. Direto com a companhia aérea, isso. Direto com a companhia aérea. 1 hora comunicação, 2 horas alimentação. E se o passageiro estiver num período da noite e ultrapassar 4 horas de atraso ou cancelamento, aí ele vai ter direito de ser alocado em um hotel. E se ele estiver na residência dele, local de residência, um transporte para casa de ida e volta. Caso a empresa não forneça nenhuma assistência material, o passageiro pode, do próprio bolso, arcar, e aí ele vai ter direito de receber as restituições depois da companhia aérea. E um processo administrativo e um processo judicial, pedindo também danos morais, enfim. Mas ele pode recorrer dessa forma aí. Ser reembolsado, né? Ser reembolsado. Ou ele paga do próprio bolso e é reembolsado,
ou a companhia aérea fornece. E aí, dependendo do caso, do cancelamento ou atraso, né, dependendo da circunstância, ele também vai ter direito à indenização por dano moral ou não. Vai depender aí da situação do que foi que causou o atraso ou cancelamento. Ok. Bom, nós temos, às vezes, muitos problemas em Ilhéus, né? Com questão do tempo, não tem radar no aeroporto, então não pode pousar por instrumento, né? Só no visual, aí o avião acaba indo para outra cidade. Quando é problema do tempo assim, o consumidor não tem direito a nada, né? Ou tem? O problema de mau tempo, né? A força maior, ele é um excludente de responsabilidade ali do fornecedor. Na maioria das vezes. Em algumas situações, não vai ser. Quais situações? Na situação de que a companhia aérea, ou seja, o fornecedor do transporte aéreo, poderia prever aquele mau tempo. Existem alguns lugares, Estados Unidos, por exemplo, tem determinadas épocas do ano, tem sempre, daquele mês, nevasca que fecha o aeroporto. Então, isso daí é previsível, até por ser problema de mau tempo. Então, se a companhia aérea vende uma passagem para aquela data, ela já sabe que vai ter mau tempo, porque historicamente já tem a previsão. Aí, nesse caso, tendo um cancelamento, ela merece indenizar o passageiro, certo? E também, teve mau tempo, ok, exclui a responsabilidade, mas eu não dei hotel, eu não dei alimentação, então, volta a responsabilidade. Então tem que indenizar, porque não cumpriu as ações materiais. O indivíduo sai de Belo Horizonte para Ilhéus, ou de São Paulo para Ilhéus. Aí não tem teto, o avião não desce lá, vai descer em Salvador, vai descer em Porto Seguro. E aí, como é que essa pessoa vai, né, ficar lá naquela cidade? Ele estava preparado para isso, né? Outra coisa também que acontece muito no aeroporto de Ilhéus é não ter teto, vai para Salvador. Chega em Salvador, volta de ônibus. Ainda tem isso, Você né? pagou para viajar de avião, voltou de ônibus, agora já não importa se foi mau tempo ou não, merece ser indenizado. Porque deveria voltar de avião. De avião. Aguardar se o tempo melhorar para poder mandar o passageiro. Doutor Geraldo, em caso de voo forçado, de pouso forçado. Você está sem retorno aí, né, Bárbara? Não está ouvindo a gente, não. A justiça parece que não está dando muita importância ao consumidor, né? Às vezes está preferindo mais priorizar a empresa. Eu já vi casos aí que a empresa prejudicou o consumidor e o juiz entendeu que não tinha que indenizar. Tem acontecido muito isso. A maioria das jurisprudências é favorável ao consumidor em relação a esses problemas com voos, né? Mas todo advogado sabe que pode existir uma causa. Por exemplo, vou dar um grande exemplo. Tem 2 passageiros viajando no mesmo voo. Os 2 são amigos. Um de Itabuna, outro de Ilhéus. Existiu um cancelamento de voo que não deram hospedagem. Pode ter um juiz de Itabuna que vai dar procedente à ação e um juiz de Ilhéus que vai dar improcedente. Vai da cabeça dele, né? Entendeu? Mas, infelizmente, na maioria dos casos, é tranquilo. A jurisprudência tende para o lado do consumidor nesses problemas com voo, sim. Diga, Bárbara. Doutor Geraldo, quando o pouso é forçado, a pessoa passa ali pelo aquele transtorno, pensa que vai morrer, tem direito à indenização? Olha, vai depender muito da situação específica, se foi demonstrada uma negligência ou imprudência do piloto, né? Mas se foi algo que ele precisou estar realizando ali, eu acredito que não vai merecer indenização ao consumidor. Mas vai depender muito da situação específica, aí tem que analisar um caso mais a fundo. E também, muitas vezes, um caso desse, né, precisa até de uma perícia técnica para poder provar ali. Comprovar, né? Se houve uma negligência ou uma imprudência aí do piloto. Verdade. Bacana. Pergunta, Dona. Eu quero saber como é que está agora, em que pé está essa recuperação judicial que foi pedida pela empresa. Não, ainda está apenas aguardando. Tá no início. Tá no início. Foi feito o pedido, ainda não sabe se vai passar. Não foi aceito, ainda não sabe, Ainda ainda não está em foi tramitação. Foi feito ontem. Às 1h da tarde. Vai ter a CPI também, né? Vamos ver lá se a CPI vai, depois de ouvir, né, os dirigentes dessa empresa, se vai ter alguma providência aí, né, para ser tomada. Porque a CPI tem poder até de polícia também, né? Agora tem concorrentes no mercado, né? Tem concorrente? Tem vários. Aí vai ser bom para as outras, né? Concorrentes. Na verdade, é o que eu conversei com vários amigos ontem sobre isso. A Hot Milhas, a 123 Milhas, nada mais é do que o intermediário entre eu, milheiro, eu, agência,
e o cliente. Qual é a vantagem dela? É a escalabilidade. Ela consegue escalar para o Brasil todo, para o mundo todo, coisas que a gente muitas vezes só conseguimos na nossa região ou na nossa cidade, né? Só as pessoas que têm mais influência no digital, que têm mais seguidores, que conseguem escalar também. Então, com a saída, vamos dizer assim, entre aspas, que ainda não tem nada resolvido, mas com essa quebra de confiança, com certeza eu não vou ouvir mais, lá na 123 é mais barato. Então, isso faz com que o mercado da gente cresça e o cliente vá direto até nós. Isso é bom porque também o nosso ganho vai ser muito maior. Porque se antes eu concorria com ela e tinha uma margem, vou dar um exemplo, de 10% a 15% mais barato, hoje isso aí vai dobrar e triplicar. Você pode ter certeza. Mas é certo dizer que a confiança de você poder viajar é muito maior. Você não vai estar trabalhando com um site, você vai estar trabalhando com uma pessoa, né, no mundo físico real, que se, exemplo, você tiver algum problema lá nos Estados Unidos, no portão, na hora de você embarcar, você vai poder me ligar e eu estar resolvendo direto com a operadora. Agora, veja bem, só para um adendo aí. No caso, por exemplo, de empresa aérea, já aconteceu comigo. O avião não pôde sair, teve um problema, aí pode ser transferido para outra empresa. Mas nesse caso aí, não pode transferir para outra, não. Para outra empresa. Quando você me pergunta se não pode por causa da emissão da passagem por milha? Sim. Não. Pode. É a mesma coisa. O poder da milha é o que a gente, como Luiz falou, é o mesmo de você comprar com um dinheiro, com um real, tá? Porque da empresa aérea, por exemplo, eu vou lhe colocar em outra empresa para você viajar, porque o avião não vai poder sair, tá com problema, tá atrasado, você vai em outro voo e outra empresa. Sempre é comum isso acontecer. Agora, de milhas, pode acontecer você transferir? Sem problema. O que a gente tem que deixar claro aqui, que quando eu emito uma passagem com milha, é a mesma coisa de estar emitindo com dinheiro, tá? A única diferença é o trâmite de compra. Tanto é que quando eu converso com o meu cliente, ele não sabe se aquela passagem foi emitida com milha ou com dinheiro. Ela simplesmente só vai receber o autorizador. O que o cliente tem que saber é o seguinte, comprei uma passagem de avião, estou com o meu código de autorização, perfeito. Eu entro no site da Latam, no site da Gol, busco, vai estar lá seu cartão de embarque. Então, se eventualmente acontecer qualquer coisa em seu voo, né, o seu direito vai ser o mesmo de quem comprou com dinheiro. Vale a mesma coisa. A mesma coisa. Isso. Porque antigamente tinha um pessoal que vendia passagem, aí mais barata, aí quando chegava lá para embarcar, o pessoal da empresa falava, não, você tem que aguardar aí, entrar todo o pessoal para ver se vai sobrar passagem. Eu não entendia essa modalidade. Isso aí eu deixo pro doutor, né? Isso aí eu acho que se enquadra mais como overbook, né? É overbook, né? Porque assim, se em algum momento, né, até pegando um gancho lá da doutora ali, a companheira falar, olha, você não vai ser realocado em outra companhia porque você emitiu passagem em milhas. Isso é abusividade. Eles podem usar esse argumento? Pode usar esse argumento, como também pode falar, olha, você comprou com a agência, não vou conseguir te realocar. Também é abusividade, porque o direito é do passageiro. Depois que emitiu a passagem, ele tem todos os direitos. Não importa qual foi o método, né? Entendeu? Que ele pagou a passagem. Agora, essa questão aí de overbooking a companheira vendeu mais vagas do que tinha disponível. Aí você é surpreendido que você não consegue ali viajar. Todo mundo viaja, só fica você ou outras pessoas. Mas porque se é numerada, né? A passagem, a cadeira, o assento, você tem lá, escolhe, né? O assento. É porque a companheira trabalha com estatística, né? Então ela tem ali o fluxo de passageiros para cada rota. E muitas vezes ela sabe também a quantidade de passageiros que vai desistir, que vai cancelar ou que não vai viajar. Então ali tem uma porcentagem ali de 5% dos passageiros, que vai dar, por exemplo, 10 passageiros ali. Então ela já coloca 10 vagas a mais, prevendo esse número de passageiros que não iriam aparecer. Só que tem dias que todo mundo aparece. E aí overbook. Entendi. Mais perguntas? Não, tá de bom tamanho. Ok. Então, vou agradecer aqui ao Dr. Geraldo Pompa, né, advogado, especialista aí nessa questão de milhagens, e também o empresário Gilvan Ferreira, não é isso? Exatamente. Gilvan Ferreira, que é empresário no segmento aí de viagens também. Tem uma agência, né, Gilvan?
A gente está construindo agora essa agência de viagem, né? Ah, vai ser aonde? Itabuna? Itabuna, sempre Itabuna. Temos que valorizar Itabuna. É. Eu falei até que Embora não tenhamos aeroporto, né? Ainda, né? Ainda. Mas vai ter, né? Com certeza. É como eu sempre falo, né? Acho que a nossa cidade tem que ser valorizada. Temos uma história cultural muito linda. Quando a gente fala de Ilhéus Itabuna praticamente é o mesmo, né? Ah, Então, tanto é que um dos nossos maiores propagadores de nossa região é Jorge Amado, que saiu daqui e mora em Ilhéus. E eu falei ontem com o doutor sobre isso, que eu acho muito importante, inclusive um doutor de nossa cidade, especialista em viagem, que hoje, até agora, eu só conheço 3 e um deles mora em Itabuna. Então, eu acho muito importante isso. Deixa a rede social de vocês para quem quiser conhecer o trabalho. Deixa a rede social aí. Pode deixar da agência também, depois a gente manda o recibo. Pronto, conto com vocês. Troca por milha, né? Família, faz permuta. Pronto. A Instagram da gente é o @ogilvanferreira. E o meu Instagram é @geraldopompa. Se você mandar um direct lá, você vai receber a Bíblia do Passageiro de Avião, onde você vai ter todos os direitos do passageiro e como você pode ali se direcionar em caso você tenha algum problema no aeroporto. Ah, você disponibiliza isso? Tem lá os nossos A links. rede social? Você pode chamar o direct, que já recebe a mensagem automática, ou no link na bio você consegue baixar essa... É um livro que tem os principais direitos do passageiro para o leigo saber o que fazer e em cada situação, né? Para poder não ser pego de surpresa. Você inaugurou um escritório novo em algum lugar, que eu vi seu nome em algum lugar e eu passei outro dia, né? Ah, sim, a gente tem uma história no Zidolândia. Escritório no Zidolândia, né? Isso. Geraldo Pompa, eu vi lá. Então tá bom, muito obrigado por você ter vindo aqui, viu, Geraldo? Nosso programa. Obrigado a você também, Gilmar. E a gente espera, né, que esse tipo de problema não respingue aí nas outras empresas que trabalham certinho, né? Procura atender bem o cliente, E né? também que não dê tanto prejuízo ao consumidor, porque como ele disse que o último a receber, no caso de um problema maior, é o consumidor. É o mais prejudicado. Mas o segredo é esse que ele falou, viu, Toné? É exigir a emissão do bilhete. Se você comprou a passagem aérea, seja lá daqui 1 ano ou 6 meses, tá, eu vou pagar, mas você vai me dar o bilhete. Tem que A garantia é um bilhete. Se você não receber bilhete, é porque a companhia aérea não está nem sabendo que foi vendida aquela passagem, né? Então, para evitar problemas, é melhor fazer dessa forma. E que se for um pacote com hotel e tudo mais, né, você também exige ali um comprovante que foi feita a sua reserva naquele hotel.